aquilo que chamamos a doutrina. Os capítulos 4, 5 e 6, prática. No que diz respeito à vida da igreja, baseado na experiência da doutrina, não existe nenhum documento, nada que foi escrito por nenhum dos apóstolos, ou mesmo após a era apostólica, e até hoje, não se conhece nenhum escrito espiritual, cristão, que se compare com a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Ali nós encontramos no capítulo 1, a doutrina do eterno e supremo propósito de Deus em Cristo. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre o método de Deus, a redenção como método de Deus para alcançar o seu propósito. No capítulo 3, ele vai fazer uma gloriosa exposição acerca do caráter, natureza da igreja do Senhor Jesus, que está baseado sobre os dois fundamentos: o eterno propósito de Deus em Cristo e o método pelo qual Deus alcança o seu propósito. De maneira que quando Paulo, ele termina esses 2 capítulos, ele se encontra de joelhos, completamente rendidos, tendo por base essa gloriosa revelação. E isso traz o significado daquilo que é a natureza dessa epístola, sua riqueza, sua altura, sua largura, seu comprimento, sua profundidade. É incomparável, meus irmãos. Imagine o que aquela igreja viveu. Alguns dizem que toda essa experiência durou aproximadamente 10 anos. 10 anos a igreja de Éfeso viveu essa extraordinária experiência. Quando você lê a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, você precisa saber de algo. Timóteo era um dos anciãos da igreja de Éfeso. Estas 2 cartas tinham os seguintes objetivos. Primeiro, o encorajamento pessoal. Timóteo era como que um filho espiritual para Paulo. E Paulo estava preocupado com a sua situação, como Timóteo estava encarando todos os desafios que cercavam o seu ministério, ou o ministério de Timóteo. Então, o primeiro aspecto aqui, nós temos que olhar que havia sim uma tônica de encorajamento, porém o grande objetivo de Paulo era a exortação, a condição espiritual da igreja de Éfeso. Se você abrir o primeiro capítulo da primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, ele vai dizer que ele havia deixado Timóteo em Éfeso para que Timóteo exortasse pessoas que não pregassem outra doutrina. E ele vai dizer que esta outra doutrina estava recheada de fábulas e genealogia. Então você vai perceber que essa outra doutrina, ela estava caracterizada de mensagens vazias e conteúdo sem sentido. E eu pergunto para vocês, como foi que isso se tornou possível? Como foi que uma igreja perdera esse tamanho depósito? Como é possível uma comunidade que foi tão edificada de maneira sólida na palavra? Como é possível uma comunidade que recebeu tanto do Senhor chegar ao ponto de perder a doutrina, a exposição e a vida da palavra? São esses pontos que chamam a nossa atenção nesta carta que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 2, endereçada a esta igreja. Porque quando você chega em Apocalipse capítulo 2, se você fizer um estudo cronológico, possivelmente tenha se passado 30 anos, quando essa carta chegou até essa igreja. Quando essa carta chegou, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha muitas obras, porém uma igreja que havia perdido o vigor, a vida espiritual. Aqui, se você coloca de um lado a Epístola aos Efésios e a carta à igreja de Éfeso, endereçadas a esta igreja, você vai ver que entre a epístola e a carta
E aqui eu estou fazendo essa distinção, embora os termos expressem o mesmo sentido, mas para que nós entendamos, a epístola, como a carta em Apocalipse, nós vemos que há uma grande diferença de tônica, de palavras, porque aqui a tônica em Apocalipse é extremamente exortativa. A tônica é uma tônica que chama a igreja ao arrependimento. E aqui existem sentenças que precisam ser examinadas, não sobre aquela carta, mas sobre a nossa vida, irmãos, a nossa condição de igreja. E digo mais, se a primeira carta, que eu chamo aqui de epístola, a primeira carta, só por distinção mesmo, a primeira carta, ela tem um conteúdo doutrinário e prático, a segunda carta é escatológica. Se a primeira é histórica, a segunda é escatológica. Então aqui nós precisamos, não é olhar para trás, é olhar a nossa condição atual. Porque muitas igrejas perderam o avivamento. E o pior, porque muitas comunidades cristãs nem sabem o que é avivamento. E o pior, irmãos e irmãs, é que nós nos acostumamos a comer migalhas. O pior é que nós nos acostumamos a viver o evangelho medíocre. O pior é que nós estamos acostumados a ser cristãos superficiais. O pior é que a gente se acostuma com religiosidade e chama isso de evangelho e vida cristã. Isso não é vida cristã, isso não é evangelho. Isso é uma falsificação. Enquanto nós ficarmos tratando as coisas de Deus, as coisas espirituais, de maneira religiosa, nós estamos nos perdendo na visão, na vocação e no chamamento celestial. Visão, vocação e chamamento celestial. Sabe uma coisa que me preocupa? É que muitos cristãos não estão inquietos. Muitos cristãos estão muito acomodados neste mundo. Muitos cristãos estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar, ou talvez que eles nunca tivessem que experimentar ou encarar a morte ou a vida após a morte. Essa é uma outra forma de ateísmo, o ateísmo religioso. Morte ou a... Enquanto nós ficarmos, se acostuma com religiosidade e chama isso de evangelho e vida cristã. Isso não é vida cristã, isso não é evangelho. Isso é uma falsificação. Evangelho medíocre. O pior é que nós estamos acostumados. Ela tem